Quer um café? Seja muito bem-vindo! Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um cafezinho com pessoas que têm uma boa história para contar. A minha convidada de hoje vive a flor da pele, literalmente. Ela que é médica especialista em dermatologia, também tem um trabalho maravilhoso com a Missão África. Você vai conhecer a doutora Beatriz Lima! Oiê! Bia, quer um café? Ah, com certeza. Uma delícia. Que gostoso tomar um café com você mais uma vez. Já tomamos tantos cafés juntas. Nossa, sim. Somos patricinhas de São Caetano dos anos 90. Com certeza. E a gente estudou junta, né? Você me conhece, assim, muito, né? Então, a gente se conhece há muitos anos, né? Desde então, adolescente. É verdade. Bia era bailarina clássica, perfeita. Eu dançava jazz, mais espalhafatosa, malucona. Bia sempre uma princesa Barbie, perfeita. Ai, imagina. E a gente estudou também no cursinho, né? Verdade, nós fizemos cursinho no Objetivo. Na época, eu estava estudando para fazer letras. Eu fiz letras na PUC e pedagogia na USP. No fim, não dei continuidade na pedagogia, me formei em letras. Você já fazia o cursinho para medicina? Já fazia, enfim, sempre aquela saga de estudar muito e me dedicar muito, né? Desde que, enfim, eu me entendo por gente, de entender a seriedade da minha escolha e da minha paixão também, né? É um compromisso com o amor que eu tenho por fazer o que eu faço mesmo, né? Vejo você sempre muito focada em tudo que você faz, desde quando éramos adolescentes. E você tem um destaque aonde você coloca os teus pés. É muito lindo. Eu quero começar esse café com você me contando sobre a sua xícara. Ai, nossa. Sua caneca. Essa história é especial, né? Bom, essa caneca aqui, ela veio diretamente do Abbey Road Studios, em Londres. Uau! E ela faz parte de um sonho que eu tive e que eu realizei. Então, que isso mudou a minha vida. Tanto a minha carreira, quanto a minha vida e quanto as minhas expectativas sobre isso, sobre os desejos, de fato, né? Um dia, eu sempre tive um sonho, na verdade, de fazer um fellow num hospital em Paris, que é o primeiro hospital de dermatologia do mundo, tá aí, o Saint Louis. Muito chique, meu Deus, amiga, que orgulho de você! Ai, que orgulho! Você na frente do hospital. Nossa, assim, é até emocionante eu ver isso, porque eu sei o quanto eu lutei e o quanto eu dediquei uma vida, né, pra ter nessa foto. E, na verdade, um dia determinado, no ano passado, eu tinha esse pensamento, né? Como é que eu concretizaria, ou como é que eu faria para estudar esse fellow lá, né? E eu ouvia histórias mirabolantes, assim, que, nossa, eu, assim, tropecei na secretária do Saint Louis, da Hermès, assim, coisas que eram super inacessíveis. E um determinado dia eu acordei 5 horas da manhã, assim, com esses estalos que eu tenho e esse foco que eu só tenho uma alternativa na minha cabeça, que é fazer, né? Então, acordei com esse foco na minha cabeça que eu ia dar um jeito de ser aprovada. Eu mandei um e-mail 5 horas da manhã, enfim, perguntando. Eu já tinha também essa relação com Paris, porque eu já tinha feito um intercâmbio em Paris durante a faculdade. Então, eu já falava francês, não sou super fluente, mas dá pra falar super bem, sou um intermediário. E mandei o e-mail pra eles, e eles prontamente me responderam, falando os documentos que eu precisava. Então, eu escrevi uma história super especial. Contei da África, contei da Amazônia. Contei que eu já fui médica da Força Aérea também. Enfim, contei toda a minha história. Contei a minha paixão pela dermatologia. E aí, eu contratei um tradutor técnico em francês, para ser um francês muito perfeito. Eu fiz um design perfeito e eu mandei. Fiquei, assim, nas próximas semanas ligando pra lá, enfim, pra saber se eles tinham visto a minha carta. E eu tinha mandado o rastreamento, eles nem tinham aberto ainda a minha carta, com todos esses documentos, assim, que eu dei a vida pra fazer, sabe? Eu imagino a ansiedade. E aí, 2 semanas depois, num dia bem especial, né, que é o dia que foi o falecimento do meu pai, há 11 anos atrás. Nesse dia sempre acontece alguma coisa mágica. Foi o dia que caiu a minha formatura da faculdade. Então, sempre alguma coisa mágica acontece esse dia. E exatamente nesse mesmo dia eu recebi a minha aprovação. Uau! Então, foi muito significativo.
desde que eu decidi estudar lá, eu já comecei a trabalhar e organizar toda a minha agenda. Assim, na minha cabeça já tinha sido aprovada. Então, eu organizei toda a minha agenda, eu já tava comprando euro. Sabe assim, parecia uma louca, na verdade, mas na minha cabeça não, sabe? A sua determinação faz com que as coisas aconteçam. Exato. É lindo de ver, Bia. Ah, obrigada. Muito obrigada. E, enfim, e voltando à caneca, o que aconteceu foi que eu, procurando as passagens para ir para Paris, eu vi uma passagem para Londres, né? Aí eu falei, qualquer coisa eu passei uns 2 dias lá, tava muito melhor a passagem do que para Paris de fato. E depois eu falei, não, eu não vou, não. Eu vou trabalhar em Londres, eu vou fazer network, eu vou ficar melhor ainda. E foi quando eu entrei em contato com 2 médicos de Londres, a doutora Camila Zini e o Dr. Ariel House, que eles são brasileiros, super bem-sucedidos em Londres. E eu trabalhei com eles lá também. Uau. E hoje tenho amizade com eles. E essa caneca simboliza muito desse meu desbravamento, sabe? Parabéns, Bia. Ai, meu coração transborda de orgulho ver você voando assim, tão international. Que incrível, amiga. Uma das coisas que quero conversar com você, já quero começar com polêmica. Ah, vamos, adoro. Antes e depois. Você postou uma foto nas redes sociais. Ó lá, vamos ver. Amiga, como assim? Quantos anos de diferença? Porque parece que é o contrário. Gente, é impressionante o quanto eu tava cansada nesse antes. Só vamos contextualizar. Eu achei muito justo que nessa minha foto do antes, não dá pra ver direito, mas dá pra ter uma noção que eu estava no Louvre, tá? Em Paris. Isso foi em 2017. Ou seja, eu estava num momento descansada, eu estava num momento relax. E eu estava estudando dermatologia ainda nessa época, tá? E essa segunda foto foi este ano também descansando. Eu estava em Milão num final de semana do Fellow. Eu, enfim, né, pra descansar um pouco, aproveitar que eu tava na Europa, eu fui passar um final de semana em Milão sozinha. E eu tirei essa foto no canal de Navigli. E assim, uma foto que eu tô basicamente, né, só com um protetor solar. E eu achei assim, quando eu vi essa memória do antes, eu falei, nossa, é muito significativo. E eu quero me mostrar. Na medicina, a gente tem muito problema com o CFM de antes e depois de foto, de promessas, de cuidado. Então, a gente tem esse problema, sim. Por isso que eu quis mostrar o meu, né? Eu sou um símbolo de tudo que eu acredito, né? Até falo, né? Existem 3 nãos relacionados a essa foto, tá? 3 nãos bem importantes, né? O primeiro não foi de uma hora para outra, né? São aí 7 anos de diferença de uma para outra. O segundo não foi um único procedimento, foi uma construção de procedimentos ao longo aí, né, de tratamentos bioestimuladores, fios, botox. Muito cuidado com a pele. E esse é o terceiro não, né? Não foi só procedimento. Tem uma rotina de cuidado que, pra mim, é bem importante. E isso eu friso muito com meus pacientes também. E que eu sou muito disciplinada em fazer, né? Em prol da minha pele. A minha pele, além de ser, né, um cuidado, um carinho, uma paixão, também é o meu trabalho. Então, eu preciso fazer o que eu estudei e o que eu peço para meus pacientes fazerem. Então, realmente, esses 3 nãos aí são relacionados a essa foto. Uau! Eu olhei e me empolguei. Amiga, eu preciso fazer botox. Vamos marcar? Não vejo a hora, Olha com certeza. Aqui, ó. Gente, claro, eu tenho muita expressividade, principalmente por causa do teatro. Mas tá demais, ó. Vamos marcar. E o que é bem importante, que atrizes, enfim, às vezes sempre falam assim, eu não quero fazer porque eu vou perder a expressão. Ninguém vai congelar o seu rosto, né? Uma coisa que eu sempre prezo nos meus procedimentos é pela naturalidade. Eu não tenho nenhum paciente que saiu com aquele lábio gigantesco ou saiu com alguma coisa desse porte, assim, esses antes e depois super grotescos, não tenho nenhum paciente desse jeito, porque eu prezo muito pela naturalidade. Isso é, assim, essencial pra mim. O que eu prometo no consultório é que as pessoas vão olhar pra você e vão saber que você fez alguma coisa e que tá melhor, mas não sabem o quê. Falam, nossa, você tá mais descansada, sua pele tá mais brilhosa. Pra mim, esse é o resultado ideal. Isso eu prometo, né? O resto, assim, coisas esdrúxulas, não. Com certeza.
O que mais me incomoda na minha pele, além das marcas de espinha, é a olheira. Eu tenho 37 anos, uma pessoa que tem horários malucos. E o que pode ser feito para quem tem olheira escura e profunda? Perfeito. Bom, a gente tem algumas alterações que são relacionadas à olheira, né? A hiperpigmentação, o olho encovado de fato, né? Vasinhos, enfim. E a gente tende a ter que associar mais de um procedimento para corrigir isso de fato, porque muitas vezes, fazendo um preenchimento, a gente não consegue clarear de vez. Então, assim, pelo que eu acho que você tá me falando, você tem bastante marquinhas, linhas, né? Então, a gente consegue resolver muito dar esse olhar de descansado com preenchimento, por exemplo. Mas, algumas vezes ainda persiste a hipercromia, que é o aumento da cor, né? Do tecido no local, fica mais escuro e a gente tem que ir associando os procedimentos. E hidratar bastante. Eu tenho dificuldade de seguir os procedimentos. Não adianta só comprar, né? Eu achei que comprava, você já ficava aqui com a pele boa. Não, tem que passar todo Exato. dia. Vou contar um pouquinho do porquê essa sacolinha tá aqui e vou responder a sua pergunta, tá? Bom, uma preocupação que eu tenho realmente é que pra mim é muito natural, assim, que nem respirar é passar creme, sabe? Enfim, os passos de skincare, mas eu sei que não é natural para as pessoas. Então, eu tenho algumas práticas com os meus pacientes que eu faço questão de ter, e é uma metodologia que, enfim, eu uso todos os dias, é meu jeito de trabalhar. Que a primeira delas é que todos os pacientes que entram no meu consultório, eles ganham uma sacolinha como essa, que, inclusive, eu já vi até gente imitando, sabia? É mesmo? Já, mas não tem problema. Eu fico muito feliz de estar ditando a moda, Com sabe? certeza. Aí eu quero certeza, abrir essa pra é ver. Sua. Eba, eba, eba! E eu sempre faço questão de falar para meus pacientes que a partir do Capricho. momento que eles sentaram na minha frente, eles estão sob cuidados dermatológicos. Tudo mudou agora. Uau! A gente vai cuidar da pele deles. Tchá, 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 tchá. Uma curiosidade sobre essa sacolinha é que eu mesma monto, tá? Eu monto, assim, horários bizarros também, à noite, assim, enfim. E eu passo Capricho. perfume em todas. Porque eu coloco intenção, sabe? Eu sou, como a gente falou, eu faço tudo muito à flor da pele. Eu tenho muita intenção em todo o meu trabalho. E eu acho que eu consigo manifestar a minha intenção de cuidar da pessoa fazendo isso, sabe? Pessoal, eu queria que vocês sentissem o cheiro, realmente. Que capricho! E tem bastante coisa, conta pra gente. Eu tenho uma preocupação em fazer um kit mais ou menos básico, né? Porque muitas vezes não é o que é relacionado à queixa mesmo da pessoa. Então, tem um protetor solar com cor, um protetor sem cor e as coisas mais prevalentes. Então, tem um shampoo anti-caspa, um hidratante facial. Eu gosto de colocar coisas com texturas diferentes. Então, por exemplo, esse aquoso, que é bem fluido. Tem também um sabonete facial e esse daqui da Isdin é um lançamento para tratamento de hidratação para peles oleosas, né? Eu penso nas coisas mais prevalentes do consultório, que às vezes não é a queixa de fato do paciente. Por exemplo, você me falou de molheira, mas eu já te proporcionei também um cuidado de pele oleosa, um creme hidratante corporal, o Lipcar, que é muito bom, Uau! né? E, enfim, graças a Deus as marcas também me ajudam muito a fazer essa prática com meus pacientes, porque eles sabem dessa minha preocupação com o cuidado. Então, CeraVe, L'Oréal, estão sempre comigo lá no consultório. Eu tenho visto você em diversos eventos, várias marcas te chamando. Você que estuda o tempo inteiro, faz curso, se atualiza, as marcas estão, bem de olho em você. Como é que tá a sua vida, doutora e influenciadora? As pessoas te seguem porque você dá muitas dicas boas nas redes sociais. Dermo-influencer. Dermo-influencer, adorei! Ai, obrigada. Olha, eu vou ser muito sincera com você, que desde que eu adquiri a competência, né, também graças ao curso que eu fiz com a Mari, Linda. eu acho que eu consegui adquirir a competência de me expressar melhor. É uma coisa que eu sentia dentro de mim, uma necessidade de me comunicar melhor. Isso daí foi um boom na minha carreira. Porque, assim, eu tenho vínculo, né, eu não tenho conflito de interesses, mas eu tenho sido convidadas por marcas da L'Oréal, principalmente. Ontem eu estava num evento maravilhoso da CeraVe. Marcas que produzem produtos maravilhosos, tá? E, assim, como
eu tenho essa preocupação com cuidado, enfim, elas gostam de se associar a mim também, eu acredito, né? Então, é uma parceria que soma para os dois lados. E, assim… Eu tô fazendo um barulhinho, gente, é o barulhinho da sacolinha. É pra você ficar com muita vontade. É aquele E se você passar com a doutora Beatriz… Você vai passar com a doutora Beatriz, você vai ganhar uma sacolinha também. Continua, certeza. amiga. E, assim, o meu, né, essa questão do cuidado, de estar associada com as marcas, é maravilhoso, né? Porque dá visibilidade para os dois lados, né? Como as pessoas sabem que eu durmo, respiro, acordo dermatologia e cuidados, indico as coisas, ensino a usar os produtos. Como as pessoas sabem isso, elas passam a me assistir. E quando eu vou nesses eventos, eu mostro como é que as marcas trabalham isso, né? Então, sobre a hidratação, a gente tem muito… Eu percebo que e essas marcas também, a gente tem muito o intuito de trazer conceitos para as pessoas, né? Ontem eu estava num evento sobre hidratantes, assim, maravilhosos. E tinha muita coisa que pra gente é básica e pra maioria das pessoas não é, né? Sobre cuidados de banho, cuidados gerais com a pele, o conhecimento com vários tipos de produtos, enfim. E que a gente traz essa parceria para somar na qualidade de vida das pessoas, né? Uma pele hidratada, uma autoestima em ordem. Isso daí é qualidade de vida das pessoas. Eu preciso de bons produtos para indicar, né? E eles precisam que indique. Então, a gente tenta fazer alguma coisa sempre muito ética. E, enfim, o melhor é para o paciente, sempre, né? E o meu foco é o meu amor pelo cuidado. Acho que isso é, assim, eu não disfarço mesmo o quanto eu tenho paixão pelo meu trabalho e por cuidar de pessoas, né? Através da pele. Ai, que linda! Delícia escutar você, amiga. Eu quero falar sobre cabelo loiro. Cabelo loiro. Eu nasci loira. Quer você acredite ou não. Meu cabelo escureceu. Na adolescência eu decidi clarear, fazer luzes. Era muito da nossa época. Aquelas luzes bem marcadinhas. Mulheres que querem ter o cabelo loiro. Pode, não pode. O que deve ser feito? O meu cabelo não aguenta. Olha, eu costumo falar que eu não sou uma médica xiita, tá? Eu entendo que por trás das necessidades ou do que é o ideal para o seu cabelo, também tem desejos da sua personalidade ou do seu visual. O que acontece é que muitas vezes a coisa que eu mais falo é assim: o que eu gosto de planejar com meus pacientes? Planejamento é uma palavra que mora no meu consultório, tá? Então eu falo, ok, você quer fazer um loiro? Vamos planejar. Você vem aqui, eu te ensino a tratar, você trata antes. Você vai num cabeleireiro, eu sempre dou meu telefone. Eu falo, fala pro seu cabeleireiro se ele quiser, pra saber o que você tem usado aqui comigo. Faça alguma coisa, se possível, não muito radical, porque rompe queratina, rompe o fio e depois a pessoa… É muito comum no loiro ter corte químico. E, muitas vezes, a pessoa, quando ela tem que escolher entre um cabelo saudável ou um cabelo loiro, ela prefere o cabelo saudável. Então, eu vou orientando tudo isso, né? A maioria das pacientes fala, não, doutora, do mesmo jeito eu quero fazer o loiro. Tá bom, então vamos tratar, seja consciente, né, que vai ter quebra. E vamos tratar com o que tem de melhor. E aí, enfim, vem todo aquele planejamento que eu amo fazer com todo mundo, né? Eu tenho pacientes no consultório que, assim, a gente já tem esquema de 1 ano combinado pra… Uau! Exato. Conta pra mim, como funciona uma consulta com você? Bom, isso daí é uma coisa bem legal também. Porque o que acontece, né? Hoje, na dermatologia, a gente tem muita questão da estética, né? E eu amo ser médica. Assim, amo. Eu amo, assim… ter sob meus cuidados a saúde das pessoas, eu amo essa confiança, enfim, é isso que eu amo fazer da minha vida. Então, eu já tive esse embate com só ficar na parte estética, enfim, né? O que eu fiz? Eu tenho uma metodologia na minha consulta, que a minha consulta é demorada, tá? Então, a pessoa já tem que ir preparada, 1 hora no mínimo. Tem toda essa questão que eu preparo a sala entre os pacientes. Então, a pessoa chega, ela sente que aquela sala foi preparada para ela, para ficar nesse ambiente amistoso, de eu conseguir praticar tudo que eu desejo. Então, eu sempre converso com a pessoa, mesmo que ela tenha queixas estéticas, eu sempre faço um exame físico, dermatológico completo e orientações dermatológicas.
Então, uma pessoa que foi lá no meu consultório por causa do cabelo, ou por causa da olheira, ela sai de lá com todas as manchas avaliadas, tá? Algumas vezes indicação de tirar manchinhas ou orientação. Eu pergunto sobre a família, eu pergunto sobre os cuidados. E sai de lá também com cuidados gerais implicados tanto nessa sacolinha que eu faço, quanto, por exemplo, eu mando junto, assim, cuidados corporais. Coisas que são boas pra ela tomar banho. Porque, assim, eu acho que o meu encontro com a pessoa mesmo é o momento que ela tá procurando uma mudança. Não só na olheira dela. Eu posso proporcionar muito mais que isso. E aí, a partir disso, assim, eu ganho o paciente pra vida, sabe? Por isso que, às vezes, eu falo assim, tem pessoas que falam assim, eu vou sair transformada? Não vai. O meu objetivo não é eu ganhar um paciente um dia, não é ganhar em um dia de procedimento. Eu tenho o objetivo, assim, de ter realmente um clã de pacientes bem bonitos e felizes e bem cuidados, enfim, e ter essa rotina com eles. Mulheres 40 a mais, que já estão se sentindo um pouco envelhecidas, um pouco desestimuladas de olhar. Quais tipos de procedimento você indica? Claro, cada mulher tem a sua particularidade, mas, em geral, mulheres 40 a mais, elas te procuram para quais tipos de procedimento? Perfeito, adorei essa pergunta, é super comum mesmo, tá? Bom, as queixas mais comuns nessa idade é assim, doutora, minha pele tá derretendo, tá começando o derretimento de fato, né? Como é que eu gosto de abordar essas pacientes? Eu sempre faço um passo a passo, tá? Então, se você quiser ter um embelezamento comigo, geralmente você vai ter que vir algumas vezes. Isso é bem comum. E eu gosto muito, assim, meu queridinho, adorado, são os bioestimuladores de colágeno. Eu vou explicar como eles funcionam, tá? De maneira bem resumida, são como se fossem partículas, né? Cristalzinhos, hidroxapatita de cálcio ou poli-L-lático, que é o nome da substância de fato, que a gente injeta com uma pequena canulazinha, faz um botão de anestesia, a gente injeta na parte dérmica da pele da paciente, que é onde também fica o colágeno da nossa pele, tá? E a partir de então, esse cristal, essa substância, ele vai estimular o nosso próprio produção de colágeno do nosso corpo. É isso que, de fato, consegue devolver o viço para a pele. E eu vi muito, inclusive, eu estive num congresso em Paris também, no meio dessa viagem toda, que hoje em dia a gente já vê que até a qualidade de pele com a melhora desse tratamento da derme, ela é associada, assim, não tem como a gente separar isso, ela acontece. Então, são múltiplos ganhos, né? Então, eu geralmente com os pacientes faço um tratamento para estímulo de colágeno. E depois que a paciente já tá com uma pele bem estimulada, já tá com uma qualidade bem melhor, já tirou aquele aspecto de caído, enfim. Aí a gente começa a preparar os próximos passos. Que geralmente é ultraformer, fios, né? E aí a gente vai indo. Mas assim, é muito difícil fazer um procedimento na paciente que não tá com uma qualidade de pele boa nessa parte inicial. Não tem como chegar e fazer também tudo de uma vez. Makeover. Eu queria falar sobre um assunto polêmico que é harmonização facial. Eu gostaria de fazer, comentei com você, Sim. Aqui nesta parte, Sim. no queixo. Você fez uma postagem nas suas redes sociais de algumas atrizes com e sem queixo. Eu lembro que tinha a Julia Roberts, eu lembro que tinha acho que a Angelina. E eu falei, meu Deus, eu me sinto exatamente ela, sem queixo. Eu quero queixo. Essa falta também me prejudica na mandíbula, tudo aqui, tá tudo ligado. Neste momento, eu tenho me visto cada vez mais no vídeo, por conta do podcast. Isso está me incomodando mais. Eu gostaria de fazer a harmonização e comentei com algumas amigas, tô a fim de fazer. Elas falaram, não, mas você vai ficar com um queixo muito reto. Daí eu falei, não, mas calma, depende. Sim. Como que você faz o estudo? Porque uma das vezes que nós conversamos, você comentou que você fez um curso especialista, como que eu posso dizer? De aprofundamento. Você fez um curso de aprofundamento Sim. em nas medidas da face. Exato. Sim.
como eu geralmente abordo com meus pacientes, tá? Óbvio que eu tenho hoje um olho já bem treinado para falar para você, vamos pôr tantas ampolas, vamos fazer assim. Bom, de modo geral, para evitar esse tipo de coisa, eu sempre prezo pelo menos, tá? O menos é mais, principalmente pra gente começar. Existem médicos que vai chegar, vai pôr 30 ampolas, 20 ampolas. Gente, não faço assim, tá? Como é que eu faço? Eu faço um planejamento, mais ou menos, do volume que eu vou precisar. Mas eu também gosto de fazer alguns cálculos matemáticos, por exemplo, da proporção dos terços da face, porque isso me dá uma noção matemática de quanto eu posso aumentar aqui embaixo, como tá o seu ângulo. Por exemplo, esse ângulo, existe diferença do homem para mulher. Então, eu deixo tudo isso bem calculado e eu geralmente vou injetando e assim, vou medindo, injeto e meço, para te deixar matematicamente harmônico, tá? A maioria das desproporções faciais, das desarmonizações faciais, na minha opinião, ocorrem por 2 motivos. Desproporções volumétricas, tá? E desproporções, às vezes o volume tá perfeito, mas a pessoa não sabe ler a característica pessoal da pessoa. Então, eu acho que isso também é uma desarmonização. E eu já vi acontecer muito isso, é muito comum acontecer com o lábio, por exemplo. Existem caracteres que, por exemplo, a gente fala que existe uma hierarquia da face, né? O olho sempre é o primeiro lugar, em segundo lugar é o lábio. E existem pacientes, por exemplo, belíssimas, com olhos claros, com olhar super penetrante, e elas têm um lábio pequeno e aumentam muito. Podia só deixar uma hidratação, mas assim, ela roubou o ponto de atratividade da pessoa, entendeu? E uma boca sexy, uma boca mais carnuda, significa sexy, né? Chamar atenção pros lábios, enfim. E às vezes a pessoa não quer passar isso na imagem dela e você não sabe ler. Então, por exemplo, eu já tive paciente que era juíza, né? Falando do queixo, eu te contei, acho que essa história. E que ela queria muito, muito fazer lábio. E pra mim estava muito claro que ela era mionzinha, ela precisava de queixo. Porque o queixo, você, naquelas fotos que eu postei, dá pra ver que sem queixo, dá uma impressão que mesmo que a pessoa esteja olhando pra frente, ela tá com a cabeça baixa. E ela é uma juíza, você precisa ter essa projeção mentoniana, essa projeção malar. E aí, mostrei matematicamente, eu gosto muito de fazer esse tipo de cálculo, né, pra saber exatamente, e mostrei pra ela, e a gente acabou fazendo o mento de fato, né? Uau. E, enfim, o poder que ela precisava era do mento, não era do lábio. Uau. Então, isso faz diferença. Isso é muito importante também, porque eu atendo muitas pacientes modelos. E aí, elas são meninas que elas não podem ter grandes alterações na face, são alterações pontuais. Então, assim, às vezes tem alguma coisa nela que não tá soando bem. Eu acho isso na ponta do lápis. Uau. E aí, eu falo, olha, isso aqui que não tá ornando. Olha, você não tem, por exemplo, a distância entre bigonial e bizigomática sua tá um pouco diferente. Vamos mudar isso, entendeu? Mas, assim, eu mostro no lápis também. Que incrível, Bia do céu. Ai, quero marcar a minha consulta. Ai, eu tenho vontade de fazer um mento, olheira, botox e arrancar essas marcas de espinha. Hoje em dia tem bastante coisa que dá pra gente fazer, Mari. Conta comigo. Um viu? exemplo, qual seria a ordem? Porque quem está me assistindo pode estar se perguntando como eu. Eu quero fazer vários procedimentos, mas por onde começa? Perfeito. Bom, geralmente a gente divide em terços, tá? Esse por onde começa varia bastante da idade do paciente e de toda da combinação de procedimentos. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem que associar algum procedimento, como o Ultraformer, que ele não combina no mesmo, assim, dependendo da ordem. Se a gente fizer primeiro, por exemplo, um bioestimulador, um preenchedor, e depois o Ultraformer, ele destrói. O que é Ultraformer? Ultraformer é um ultrassom microfocado, que a gente usa essa tecnologia do ultrassom para fazer microdisparos de coagulação na pele que gruda de fato com a musculatura da face, e a gente promove uma cicatrização. E essa cicatrização, a fibrose, enfim, ela traciona o tecido. Então, é uma maneira de tratar flacidez, tanto facial quanto corporal.
Então, são tecnologias associadas. A gente vai escolhendo as camadas que a gente trata. Dá para tratar gordura, dá para tratar essa flacidez. Então, como ela usa energia, a gente precisa fazer ela antes e o outro procedimento que for fazer depois, para ela não romper o que a gente colocou ali na pele, entendeu? E sabe o que eu ia te perguntar? Eu tenho uma gordura na minha barriga em volta do umbigo. Mas é uma gordura que eu não gostaria de fazer uma lipo, por exemplo. É uma gordura meio pequenininha, concentrada. Saia! Tem algum procedimento, mas que não fosse invasivo, como uma lipo? Sim. É um procedimento bem mais sutil. Eu gosto bastante de fazer, que é a lipoenzimática, tá? Exatamente a indicação da lipoenzimática, que é um combinado de enzimas que a gente coloca para elas gerarem um processo inflamatório dentro da tua pele, um processo planejado, né, pela gente durante o procedimento, e elas consomem essa gordura. Tem até uns vídeos que mostram na internet, eu posso até uma ideia de publicar esse vídeo, mostrando como é que elas agem degradando mesmo a gordura e a gordura vai embora na urina. Uau! Então, é ótimo, assim. A pessoa que tem um grande volume abdominal, enfim, não vai emagrecer com isso. Mas pequenas gordurinhas é ótimo, assim, às vezes na raiz da coxa, às vezes aqui no flanco, né? E óbvio que uma lipo é muito mais efetiva, né? Mas, às vezes, por ser pouca gordura, nem tem indicação da lipo também. Não tem prega suficiente para fazer uma lipo. Entendi. Quero falar sobre unhas. Ora. Eu tenho unha natural e já tive unha de gel. A sua unha é de gel, fibra. Qual que é a diferença? Então, olha, eu não sou especialista nas técnicas, tá? A minha, o que eu faço é passar uma camadinha de gel por cima, porque eu não tenho tempo de ir na manicure, assim, semanalmente. Então, eu vou bem pouco na manicure e isso adianta a minha vida. Mas eu sei que tem fibra, tem gel, são maneiras de colocar, né? Repito. Nesse assunto também, eu não sou uma médica xiita. Eu sou mulher igual aos meus pacientes. Eu sei que a gente gosta de estar bonita. Por exemplo, eu prezo pela praticidade. Mas uma coisa que eu sempre falo. Os principais problemas envolvidos com unhas e principalmente com unhas de gel, tá? Fungos, tá? Que acabam sendo porta de entrada, de infecção. E às vezes, assim, a manicure fala, não é mancha, não é fungo, tá? Então, cresce fungo embaixo. E a gente pode ter algumas lesões de unha, tá? Enfim, até câncer de pele, que pode dar na unha também. E que se a pessoa só fica colocando uma em cima da outra e pintando, acaba perdendo a oportunidade de um diagnóstico correto, tá? Então, o que eu sempre oriento? Coloque, mas fique alguns períodos, ou quando venha na consulta, venha sem. Porque eu te examinando, estando tudo bem, às vezes eu falo, olha, essa manicure lixou demais, fica um tempo sem fazer, usa tal esmalte para fortalecer. Porque, enfim, a gente tem que se adaptar com a realidade da mulher também, né? E é isso. É incrível, eu adorei a dica da unha. Eu tive por um tempo, adorei, foi super prático. E tirei porque... eu não lembro que atividade que eu estava fazendo, mas eu estava perdendo um pouco o tato. E eu estava com uma unha, ó, gigantesca. E tanto a unha quanto os procedimentos, eles mexem muito com a nossa autoestima. Eu estou chegando aos 40 anos. E a autoestima vai mudando, a gente vai entendendo que a gente está envelhecendo. É um sentimento estranho, eu não imaginei sentir isso. E como a dermatologia é capaz de fazer com que a gente retorne a se olhar no espelho, se amar, sendo quem nós somos, sem transformações grotescas, mas potencializando aquilo que nos é lindo e que Deus nos criou dessa forma. Eu adoro meu sorriso, adoro o meu lábio, adoro os meus olhos, as minhas expressões, mas também sei o quanto a dermatologia pode me ajudar a minimizar esse monte de expressão que vem com a idade, não tem jeito. O que você sente de transformação nas mulheres que passam pelo consultório e fazem os procedimentos?
Ai, olha, é mágico. É mágico fazer parte disso na vida delas. É muito mágico. O que eu digo para os meus pacientes, para minhas pacientes, é que eu não vou conseguir voltar elas para a pele dos 30 anos ou dos 20 anos, né? Por mais, assim, que a gente trate ou que elas tenham tratado ao longo da vida, elas não vão voltar a ter 20 anos. O que eu prometo é que elas vão ser a melhor versão delas com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Então, a gente ter 40 anos, porque envelhecer é difícil por um lado, mas é maravilhoso por outro, né? Porque a gente tem a oportunidade de adquirir muita maturidade, muito conhecimento, né? Então, você ter essa maturidade, essa vivência, essa história de vida toda que você construiu com 40 anos, que né, você construiu muito também, graças a Deus eu também sou muito feliz por ter construído, mas com a pele cuidada. Assim, a gente quer mostrar, é totalmente diferente uma pele cuidada e não cuidada. Vide eu, meu antes e depois, né? Então, a gente pode ter o melhor com tudo que 40 anos traz, os 50 anos traz. E é isso que eu prometo. E eu prometo estar com a pessoa nesse processo, sabe? Com muita responsabilidade, com cuidado com a saúde dela também. Né? Eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que já foram no consultório, doutora, eu não tô legal. Não, deixa eu ver sua barriga. Não sou especializada em exame, mas eu sou médica, eu dediquei a minha vida para aprender isso. Eu fiquei anos na faculdade examinando pessoas, auscultando o pulmão. Olha, não tá legal, não vamos fazer esse procedimento hoje. Eu tive já pacientes que estavam com sinusite, não vou fazer, você vai tratar, você vai fazer isso, você vai no hospital, você me liga do hospital, você trata essa sinusite e tudo. Quando você estiver bem, quando você estiver tranquila, você vem pro seu momento de bem-estar, né? E isso faz parte também. Então, assim, você não vendeu o procedimento no dia, você não fez no dia, mas eu cuidei da pessoa. O que é mais importante que isso? Assim, eu pus a minha cabeça no travesseiro. Sim, e Bia, esse cuidado que você tem, ele é desde sempre. Você sempre foi muito amorosa e nós vemos isso nos detalhes, desde quando você chegou, como você cumprimentou todo mundo aqui da produtora, trouxe presentinho para todo mundo e o seu carinho com a Missão África. Eu queria que você contasse para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo sobre esse trabalho lindo que você faz. Bom, eu sou médica voluntária de uma ONG, a ONG Missão África, né? E eu tenho eu tenho um alinhamento, assim, linha direta com Deus, que se Deus me permitiu realizar o maior sonho da minha vida, que é ser médica, não foi à toa. Não foi de graça, né? Tem um porquê. E eu sempre tive essa inquietude de... Eu não acho que a vida só para mim compensa, né? Eu acho que tem que compensar para todo mundo, né? Então, eu sempre tive essa inquietude de usar todas as minhas oportunidades de estudar, de me tornar uma médica de fato, em prol dos outros também, né? E eu sempre tive esse desejo. E em 2015, eu conheci a Missão África e fui pela primeira vez. E desde então, mesmo quando eu não vou nas missões, né, eu não fui em alguns anos, essa daí foi que eu fui o ano passado, eu trabalho permanentemente para eles, faço divulgação e atualmente eu recolho doações de remédios, enfim, coisas e levo para as missões que estão embarcando, né. Assim, eu não sei nem explicar, como é que eu posso dizer assim, eu tenho muita gratidão pela oportunidade de ajudar, assim, nossa, mas muito, assim. Que lindo, amiga. Que orgulho eu tenho de você. Que trabalho maravilhoso. Ver você com essas crianças, o quanto que você se doa quando você está lá, transbordando o teu conhecimento na vida dessas pessoas que realmente precisam. Que eu te admiro demais. A gente vê coisas inimagináveis, assim, lá. É uma escola de vida. E com certeza, assim, eu ganho muito. Eu falo que eu sou médica voluntária, eu ganho muito mais do que eu dou, sabe? É até injusto eu falar isso. Assim, eu sou voluntária porque eu não cobro nada para fazer isso, óbvio, né? É totalmente solidário, todo mundo da ONG, mas eu ganho muito mais, assim. E eu ganho também em gratidão, né? Eu tenho que fazer valer a pena tudo que eu consegui conquistar. Eu tá aqui, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Linda. E me conta, o que podemos esperar de doutora Beatriz Lima para esse segundo semestre de 2023? Olha, o que podemos esperar?
muito, 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 muito tratamento. Muito cuidado com a pele, novidades, crescer em novos espaços que comecei a trabalhar recentemente. Eu quero, assim, alcançar cada vez mais pessoas com esse meu amor por cuidar, sabe? Porque não é só assim, eu quero ser… Não, eu amo cuidar, né? Eu amo fazer isso. Nossa, assim, se me deixar, eu fico a madrugada inteira. Eu falo, olha, hoje nós vamos virar o dia inteiro, a madrugada inteira, fazendo procedimento, planejamento. Vamos. Porque eu quero muito expandir esse meu carinho, essa minha vontade de cuidar. E cada vez atingir mais pessoas, mais pacientes, viajar mais. Enfim, é isso. Linda, que gostoso bater esse papo com você. Ai, que assunto maravilhoso, dá vontade de ficar conversando amanhã todinha. Olha, modestamente, se tem um trabalho melhor que o meu, eu desconheço. Querida, muito obrigada por você compartilhar tanto conhecimento. Você que está nos assistindo também pode acompanhar a doutora Beatriz pelas redes sociais. Deixa o seu arroba para o pessoal. É @DRA Beatriz Lima. E a novidade é que agora eu estou mais ativa no TikTok, né? Eu até tô tendo algumas reuniões com o pessoal do TikTok. Então, me aguardem no TikTok também, porque eu ainda não sou muito boa nisso, mas vou ficar em breve, viu? E essa mulher é focada. Se ela tá falando, você se prepara, que daqui 2, 3 semanas ela já vai estar lá. Querida, obrigada. Eu que agradeço muito. Foi meu primeiro podcast. Ai, que Nossa, orgulho. É uma honra maravilhosa estar aqui. Tudo convergiu para dar certo. E eu também admiro muito seu trabalho. Se eu tô aqui hoje também é graças ao trabalho que você fez comigo. Essa mulher, ela é muito boa, tá? Maravilhosa. Sério, obrigada. Posso deixar uma dica? Se você é médico, enfim, médico, outras profissões, mas médico tem muito essa dificuldade, né? Eu sempre falava, a gente foi treinado pra falar num púlpito, né? Assim, com termos técnicos. Então, se você é médico, sente essa necessidade atual, que é fato, de se comunicar melhor. Olha, Mariana Guazelli me transformou! Maravilhosa! Fizemos uma mentoria de comunicação. Beatriz é super focada. Se você quer uma médica para te olhar com carinho e olhar para você com olhos de amor, cuidado, planejamento para mudar o seu rosto, você já encontrou. É a doutora Beatriz. Muito prazer, estou esperando vocês. Eu atendo em São Caetano do Sul atualmente, né? E também em São Paulo, numa clínica belíssima, que eu faço questão de convidar todo mundo para conhecer. Multidisciplinar, a gente tem centro cirúrgico lá dentro, um cirurgião plástico super talentoso, ginecologia, especialidades médicas, enfim. Clínica Defina, estão convidados. Uau! Pessoal que nos acompanhou, muito obrigada. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo, mande para todo mundo para que essas dicas de dermatologia cheguem a todos. Quer um café?